Cara, por que tu fica arrumando briga com o Haddad, cara? Ué, porque ele fica taxando a gente. Com uma razão muito simples. Se ele não me cobrasse imposto, eu não brigava com ele. Pois é, antes da gente começar aqui, tu tava reclamando que os caras... Sim. Na verdade, assim, o Haddad foi na Câmara ontem, né? Que a gente convocou ele pra falar na Comissão de Finanças. E Pra falar especificamente de quê? Ele foi dar um cenário geral da economia do ministério dele, mas na semana, né, iria ser votado a taxação das compras online até $50, né? E aí, fui perguntar o posicionamento dele, porque eu sei que tá tendo uma briga, tá tendo uma treta dentro do PT, que tem uma ala aqui... O Lula verdade, falou assim, que vai vetar. Na verdade, assim, todo mundo do PT quer taxar. Só que, muito puxado pela Janja, eles não querem o desgaste de taxar. De votar no ano eleitoral, eles não querem a impopularidade de taxar, mas taxar todo mundo lá quer. E aí eu queria justamente constranger ele, porque eu sabia que a bancada do PT tava lá, e falar, e aí? Porque eu sei que você vê toda a fala dele, no sentido de defender a taxação. Mas aí no final ele fala, mas vamos ver o nosso posicionamento e tal. Por quê? Porque ele não podia afirmar, porque ele sabia que justamente tá tendo essa treta dentro do PT. Aí eu fui confrontar ele, ó. Por que antes de pensar em aumentar imposto, você não corta gasto da elite privada, de grandes empresários que têm privilégio tributário? Por que você não pensa em cortar super salário do setor público? Saiu, inclusive, essa semana que tem juiz aí que ganhou contra-cheque de 2 milhões lá em Roraima, acho. E mesmo dentro do governo Lula, eu falei, mesmo dentro do governo tem ministro recebendo R$70 mil, que é acima do teto de 44 mil do funcionalismo público. Por que vocês não cortam aí antes? E a minha terceira pergunta é, você apoia ou você não apoia a taxação, cobrar imposto de importação em cima das compras? Aí ele foi lá, fez um baile inteiro lá, deu uma volta, não falou nada sobre cortar gasto público, não falou nada sobre cortar privilégio da elite privada, pincelou nesse negócio da taxação e falou, mas você tá falando, porque eu falei, você já implementou o remessa conforme, que a partir do remessa conforme passaram a cobrar ICMS das compras online. Agora você quer ter imposto de importação, eu quero saber seu posicionamento sobre imposto de importação. Aí ele vai lá e fala, você fala do ICMS, mas ICMS é estadual. E eu duvido você criticar os governadores aí de direita que estão cobrando. Eu falei, não tem problema nenhum, eu vou criticar os governadores. Ele, não, duvido, não vou te causar esse constrangimento. Quando eu comecei a falar, não vou te causar esse constrangimento, eu falo, duvido você criticar o Tarcísio. Não tem problema, eu falo, eu sou absolutamente contrário à taxação do ICMS por parte do governador Tarcísio ou qualquer outro governador, não tem nenhum problema de criticar. Ele, aí quis fugir. Aí o que aconteceu? Ontem, caralho, cara, mas aqui eu fico vendo isso daí e a sensação que eu tenho é que eu fico assim, meu irmão, puta, não dava pra... dava pra fazer de uma forma um pouco mais adulta, sei lá. Cara, é só responder as perguntas. Eu não fiz nenhuma provocação pra ele. Você vai ver minha fala e coloca minha fala, porque também me acusou, você só quer lacrar, só quer postar corte. Eu postei o embate inteiro no YouTube, são 17 minutos. E eu fiz as perguntas objetivas, fui hiper de boa, não fiz nenhuma provocação, porque eu já tive embates maiores com ele, que ele provocou, eu respondi. Aí que ele veio, né, porque eu fui um puta ministro da educação, porque o que eu fiz em 4 anos não fizeram em 10 anos e tal. Eu falei, você foi tanto um puta do ministro que você foi lá, disputou a prefeitura, perdeu, disputou o governo do estado, perdeu, disputou a presidência da república, perdeu. Toda a eleição que você disputou depois, você perdeu, você foi um baita ministro mesmo. Aí beleza, mas nessa foi hiper de boa, foi só no conceito, foi só na ideia, foi só no projeto. Aí ele bateu, escrotizou, falou que eu não acho que o varejo brasileiro é honrado, falou que eu não converso com ninguém, que eu tinha que ouvir. Varejo, que tem a ver com essa parada. Com a taxa, porque ele fala, não, a taxa, taxar vai melhorar pro varejo nacional, que vai ter mais condições de competir com os chineses. Eu vi que tem vários... Esse é o argumento dele. Tem vários grupos... que eu não sei como é o nome, que são tipo associações, assim, que estão falando que gostariam que taxasse mesmo. Sim, não, tem um lobby na Câmara para que tenha taxação. Não é? Então, mas, porra... Mas antes disso, o que eu queria falar é o seguinte, ontem, nesse meu embate com o Haddad, a Globo foi lá e colocou só a parte do Haddad, e não colocou a parte que eu respondo. Né? E aí, hoje... Né, veio... A repórter não tem nada a ver com isso, porque eu sei que o problema não é com ela, o problema é com a chefia dela, o problema é com a edição da Globo, não é com a repórter. Mas a repórter veio falar comigo, a gente queria um posicionamento seu. Eu falei, depois vocês passaram ontem o dia inteiro batendo em mim, colocando só o lado do Haddad, não colocando a minha resposta, porque eu respondi lá na hora. Agora vocês querem meu posicionamento. Não, agora a gente vai corrigir e tal. E aí o que aconteceu? Eles falaram que iam corrigir hoje, né? E aí o que a Globo fez hoje? Colocou lá o Haddad falando, e aí depois colocou a Daniela Lima pra ler um tweet meu falando, depois o deputado Kim respondeu lá nas redes sociais e tal. E aí as duas comentaristas, né, a Miriam Leitão e uma outra que eu não sei o nome, né, foram lá e falaram, Onde foi isso aí? Foi na Globo News. E aí elas foram comentar e falaram, porque o Kim
Primeiro, perguntou de CMS, que não tem... Todo mundo sabe que é estadual, não tem nada a ver com o governo federal. Primeiro, foi a partir do remessa conforme programa federal que os governos estaduais começaram a cobrar ICMS. Segundo, a minha pergunta não foi sobre ICMS, a minha pergunta foi sobre imposto de importação, que era justamente, eu ainda especifiquei, é o destaque na votação do PL, do Mover, que vai acontecer no dia de hoje, quarta-feira, e eu quero saber o seu posicionamento sobre isso. Então, mentira. Uma coisa é eu ser criticado pelo que eu falei, outra coisa é ser criticado pelo que eu não falei. Eu entendo. Né? Então, ela foi lá e bateu numa coisa que não existe. Ela quer me odiar, é contra o meu posicionamento político, acha que eu sou de extrema-direita. Vai lá e vai. Mas tem que falar a verdade. Falar que eu questionei sobre ICMS, não questionei sobre ICMS. Questionei sobre imposto de importação. A primeira mentira. A segunda mentira, a outra comentário. Você tá falando é facilmente comprovável porque tem um vídeo no teu canal. Tem um vídeo inteiro, tá na íntegra, pô. Tá no meu canal, tá na TV Câmara, enfim. Entendi. Tá. E aí, a outra comentarista foi falar, e aí o Kim respondeu... Você veja que o Kim respondeu nas redes sociais, porque lá na hora ele não conseguiu responder. E mentira, porque eu respondi na hora. Né? Eu respondi o Haddad logo depois que ele falou. O que aconteceu? E aí também tem uma ignorância de regimento da jornalista. Não sei se ignorância é má fé, porque quem cobre política há tanto tempo conhece como funciona a Câmara. Não é um debate, eu contra o Haddad. É uma audiência pública que o Haddad vai responder 40 deputados. O Haddad ele tem regimentalmente na Câmara 20 minutos para me responder. Eu tenho 1 minuto para rebater ele. Então assim, mesmo que eu quisesse fazer uma resposta mais elaborada, eu tenho 1 minuto, ele tem 20. Porque ele é um convidado, ele tá lá pra expor, eu tô lá só pra fazer o questionamento e ir embora. Então, o primeiro ponto é esse, né? De mentir em relação à própria questão do regimento e da própria resposta da Câmara, que não é um debate com ele que eu posso falar o quanto eu quiser. Ele pode falar quanto ele quiser, eu não posso. E o outro ponto é, mesmo no 1 minuto, eu fui lá e respondi. E a Globo não colocou, ela colocou como se eu tivesse só... tomei uma porrada lá na Câmara, depois tentei remediar na rede social. E não, eu respondi lá na hora. Depois fiz questão de ordem, que quando você acha que o regimento foi descumprido, aí você levanta a questão de ordem e fala, presidente, eu não tive oportunidade de responder, eu quero meu 1 minuto para responder. Aí o presidente foi lá e concedeu, e eu respondi naquele 1 minuto. Esconderam tudo isso. Então, para mim, uma coisa é o sujeito fazer um trabalho de jornalismo e ter uma opinião diferente da minha. Outra coisa é ele vai lá e mentir. Outra coisa é ele vai lá e manipula a realidade para fazer assessoria de imprensa pro governo. Que isso eu até falei pra jornalista da Globo que veio me questionar hoje. Eu falei, eu não vou mais discutir com você, porque eu já descobri que, primeiro, que não é com você o problema, com a chefia, e segundo, que não é uma questão de jornalismo, é uma questão de vocês escolheram um lado, que é o lado do governo, e vocês estão defendendo o lado do governo. Então, porque, bom, se teve acesso ao material inteiro e chegou a essas conclusões aí, olhando pra realidade e distorcendo, então não tem muito o que fazer mesmo, né? Já era. É isso. E tu tava só tentando falar sobre os $50. Porque, assim, eu vi uns caras falando, existem vários argumentos pra tu defender uma... Vamos lá. Eu vi os caras falando que, isso daí vai atrapalhar, vai ajudar a gerar emprego, não sei o que, pro cara. E aí os caras das plataformas lá falam, mas a maioria dos caras que compram é o cara que tá duro, você vai atrapalhar o cara que tá duro.